Tá, vamos lá. Sobre todo esse debate. Mano, esse debate do Arthur com o Álvaro do Meteoro vai passar uns 3 dias, tá ligado? Como assunto da internet. E agora vamos ver aqui o comentário do Jones, né? Que a gente sempre gosta de ver o que, é que ele acha. Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o debate entre Arthur Duval e Álvaro Borba. Qual o método para combater a extrema-direita? Note, note. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se você preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Veja, ontem foi um sucesso nas redes sociais o debate entre o tarado de Kiev e o Álvaro Borba, né, do canal Meteoro. E aí, como o tarado de Kiev tava me chamando no começo do ano para debater carente que só porra, muita gente me mandou, ficou dizendo que eu preciso aceitar e não sei o que, por aí vai. Eu vou aproveitar, até pelo próprio título do vídeo, esse vídeo vai ter muitas visualizações, para fazer alguns debates com vocês sobre aspectos que eu acho importantes, sobre como enfrentar a extrema-direita. Sabe uma coisa que qualquer pessoa que me acompanha com frequência, me acompanha há mais tempo, sabe que eu já comentei? Qualquer pessoa do MBL que você vai debater, você já entrou perdendo. Ah, tipo assim, fulano e alguém do MBL vão debater. Quem que vai ganhar o debate? Você já perdeu por ter aceitado debater com o MBL. Eu sempre disse isso, né? E sempre falei também que o Mamãe Falei é o mais burro do MBL. Eu sempre disse isso. Só que eu acho, agora pode também lembrar dessa opinião que eu vou dar agora, que o Jones seria um bom debatedor pra bater de frente com o Mamãe Falei. Porque assim, cara, aquele debate do Álvaro com o Mamãe Falei foi assim, vamos debater o Mamãe Falei. Ele foi o centro do debate. Do debate, tá ligado? E tipo assim, não foi questionado. E tá lá na live. Pode olhar, a galera que tá me zoando, que tá tentando e tal, não sei o que, me descredibilizar, tá lá na live. Eu falo assim, mano, por que esse cara não cita o governo de São Paulo? Por que ele não cita a violência policial de São Paulo? O MBL é a favor disso? E o MBL tá fazendo uma campanha vergonhosa. Calma, que essa campanha ainda tá por debaixo dos panos. Isso tá aumentando com o tempo, mas ainda tá, ó, morno. Campanha pro Pablo Marçal. E eu te digo, pode rir do Pablo Marçal o tanto que for, mas antes do Bolsonaro ser presidente do Brasil, ele também era uma figura caricata, risível. Tu acha que hoje o Bolsonaro não iria? Vamos supor que hoje o Bolsonaro tá crescendo e tudo, tá se tornando uma pessoa popular e no futuro vai tentar ser presidente. Ele iria numa fritada. Ele ia no Pânico, ser zombado, os caras no Pânico colocaram um casal, dois homens pra se beijar na frente dele. Todo mundo esculachava o Bolsonaro, todo mundo zoava o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele ia em todo lugar, ele sabia que ele ia ser zoado pelas ideias dele. O cara se tornou presidente. E o MBL tá fazendo campanha velada, né? Isso é supostamente ainda. Calma, que esse negócio vai aumentar. Pro Bolsonaro 2.0, que é o Pablo Marçal. Escuta o que eu tô te dizendo. O MBL tá apoiando o Bolsonaro de novo. De novo. Só que esse Bolsonaro tem nome de Pablo Marçal. No âmbito da comunicação. Vamos lá pegar algumas teses que são importantes. Primeiro, é comum se dizer que em debates como esse, cada bolha faz os seus cortes, os seus melhores momentos e não existe ganhador ou vencedor, dado que, tendencialmente, cada bolha vai consumir o seu conteúdo no âmbito da circulação ali da governança algorítmica. Veja, isso é verdade, tendencialmente é verdade. A maioria do que se chama de debate, grosso modo, significa, na real, a produção de cortes para cada uma das bolhas, cada um dos grupos, selecionar o que considera seus melhores momentos e consumir nas suas bolhas, nos seus grupos, dizendo assim, olha, que lacrada, olha, destruiu, olha, fechou e não sei o quê. Então, de maneira geral, isso é verdade. Tendencialmente, esses debates tendem a ser material para circular nas próprias bolhas de circulação de informação constituída. Porém, há exceções. Quando, no âmbito do debate, um dos oponentes é infinitamente superior ao outro, de maneira inconteste, de uma forma que não dá só para dizer que está selecionando as melhores partes, que é inconteste, que é flagrante a superioridade de um deles, mesmo no âmbito da bolha da extrema-direita, ou do grupo rival da direita, dos fascistoides, dos liberais, ANCAPs e tal, é perceptível a queda. Isso é muito fácil, né?
a partir de 2 exemplos. Exemplo mais recente, o debate de Elias Jabbour e Renata Barreto. Assim, não importa a dinâmica de cortes que o campo da bolha da extrema-direita fez. Cara, isso aí é verdade, isso aí é verdade. Mas também você tinha um professor comunista e tal, porque eu acho que é isso, cara, a diferença. O Álvaro, de novo, aí o cara lá fala assim, o cara falou, esse é o cara. O Álvaro é um bom jornalista, ele tem um bom texto. Só que, tipo assim, cara, se você não tem um ímpeto revolucionário, você não é um comuna, tipo um Jones Manuel, um Elias Jabbour e tal, pra tocar em pontos cruciais do que realmente importa. Mano, tipo assim, cara, vai debater Ucrânia, como a mãe falei, de novo. De novo. Vamos falar do apoio ao governo do Tarcísio. Vamos falar da polícia do Tarcísio. Vamos falar das privatizações, tá ligado? Vamos falar em quem, de que lado o Kim Kataguiri vota como deputado federal. Essas coisas, cara, que realmente fazem a diferença. Tipo assim, a mamãe falei, foda-se, tá ligado? Foda-se, eu não me importo mais, entendeu? Tipo assim, vamos repetir de novo o assunto de Kiev. Um negócio que ele foi numa escola em 2017. Foda-se. Isso aqui não vai mudar nada. A Renata Barreto foi humilhada naquilo ali. Ela foi humilhada. É isso. Ponto. Isso é fato. Sabe? Não tem como, por mais que se faça cortes, por mais que se faça edição, negar a percepção da humilhação. Inclusive, os próprios marginaizinhos do MBL, depois desse debate, foram a público várias vezes dizer que a direita precisa estudar, que a direita não estuda. Isso é verdade, isso é verdade. Aí a Renata Barreto odeia o MBL porque zombaram muito dela, mano, naquele debate. Porque ela foi patética, tá ligado? Foi patética. Cara, um Jones Manuel com aquele professorzinho lá do MBL, cara, ele seria uma lavada, tá ligado? Eu acho que o Jones Manuel chega nos pontos bem mais específicos, assim, que fazem a diferença no dia a dia, tá ligado? E que é foda, e que não sei o que, e que Elias vira um refutador de liberais profissionais, e por aí vai, ficaram chorando. Então, por exemplo, aquele debate, claramente, foi desfavorável, não só para Renata Barreto, como para o pensamento liberal de maneira geral, assim, sabe? Então, veja, calma, se a tendência é esses debates virtuais serem mera produção de conteúdo para cada bolha reforçar sua certeza, nem sempre é assim. Outro debate clássico que não mostra essa tendência geral, mas que foi claramente desfavorável para alguém, é o debate clássico do Ciro Gomes com o Rodrigo Constantino, né? Em que foi popularizada a frase "dá bilhão". Aquilo ali também, o Rodrigo Constantino e o campo liberal, de maneira geral, foi trucidado. Não existe corte, não existe edição que melhore a performance do Constantino. O Constantino foi trucidado pelo Ciro Gomes. Qual é a característica que explica, por exemplo, essa diferença? Veja, na era do audiovisual hiperpopularizado pela internet, no aspecto do debate, a performance tende a se sobressair frente ao conteúdo, frente aos argumentos que estão colocados. Pare para pensar que no século XIX, ou boa parte do século XX, quando o texto tinha uma importância muito maior, era comum vários autores e autoras nem sequer assinarem com seu nome o texto, usarem pseudônimos. Inclusive, vários historiadores e historiadoras, quando vão estudar, pesquisar a obra de determinados autores e autoras, têm que fazer pesquisa, entram em polêmicas se tal texto assinado com pseudônimo é ou não de tal autor ou de tal autora. Por quê? Na era do texto, quem escrevia era menos importante do que os argumentos em si. Então era muito comum, por exemplo, na história do marxismo, era muito comum pegar uma porrada de textos de Lenin que não foram assinados como Lenin, foram assinados com qualquer pseudônimo, com qualquer outro nome, porque o importante era a ideia. Quem estava falando a ideia? Secundário, totalmente secundário. Na era do audiovisual, isso muda, infelizmente, a propósito. A performance é cada vez mais importante, né? O desempenho no debate, se você consegue pegar o seu adversário na mentira, na contradição, deixar sem resposta, a postura corporal, a expressão facial e vários desses aspectos que compõem o elemento do vídeo. É claro que uma tarefa, inclusive nossa, que defendemos uma perspectiva crítica, não reduzir debates e confrontos e produção de ideias a mera performance. Mas, inegavelmente, a performance tem um papel importante. Isso já começa a se afirmar na era da televisão. Salve, salve, Leonardo, meu gaúcho favorito.
Seja E aí bem-vindo à vamos live. lembrar, por exemplo, da famosa edição no debate eleitoral de 1989, Do né? Lula Que se com criou Collor. uma edição daquele debate eleitoral entre o Lula e o Collor para negativar a performance do Lula, positivar a performance do Collor, que teve inegavelmente uma influência eleitoral, sabe? Na era da internet, isso se potencializa ainda mais. Então tem um elemento de performance muito forte em todo o debate. Qual é a questão central? A questão central é que nos dois exemplos que eu dei de debates que não foram um mero consumo de cada uma das bolhas, em que teve claramente um vitorioso no debate, alguém que se sobressaiu e que conseguiu hegemonizar a percepção, a gente acha duas características comuns. Tanto o Ciro Gomes no debate clássico como o Rodrigo Constantino quanto o Elias Jabbour, eles escolheram o campo de jogo, eles escolheram para onde vai o debate, eles conseguiram conduzir o debate e mostraram que, no âmbito do discurso central de cada um de seus oponentes, eles são burros e ignorantes. Basicamente foi isso. Então, por exemplo, quem é o Rodrigo Constantino? Eu não sei nem se o Ciro conhecia o Rodrigo Constantino antes daquele debate, se tinha estudado, mas enfim, quem é o Rodrigo Constantino? É um liberal que defende Estado mínimo, que defende cortar e tem que cortar o Estado, tem que reduzir o tamanho do Estado e por aí vai. Então, assim, esse é um elemento central da existência intelectual do Rodrigo Constantino, o discurso do Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino da escola austríaca tem que cortar Estado, cortar Estado, cortar Estado, cortar Estado, cortar Estado. Quando o Ciro Gomes chega pra ele e fala assim, não, eu concordo, vai cortar onde? Tá, tem muito ministério, Ministério da Pesca, Ministério não sei o quê, certo, corta o quê? Me acha um bilhão? Cadê? Me acha um bilhão? O Ciro, ele traz o debate pra um aspecto que o Ciro domina, que é, o Ciro foi prefeito, governador, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional. Então o Ciro conhece a máquina pública. O Ciro conhece a máquina pública. O Ciro sabe detalhes, minúcias que o Rodrigo Constantino evidentemente não conhece, porque é liberal que vive de frase feita. A partir do momento que o Ciro não aceita ser o centro do debate, uma reflexão abstrata sobre mais Estado, menos Estado, porque era isso que o Rodrigo Constantino queria. É aí que ele navega. Um debate abstrato sobre mais Estado e menos Estado. E aí você pega exemplos cotidianos, do dia a dia, de uma repartição pública que não funciona, de uma fila do INSS que não anda, para fazer fato retórico, para fazer escândalo, e aí, o debate mais ou menos Estado, mais ou menos Estado. Não, o Ciro não, vem cá. Cortar onde? Como? Como é que funciona? Onde é que acha 1 bilhão? Qual é o maior gasto corrente? Não sei o quê. E tal. O Rodrigo Constantino se estourou. Acabou-se. Acabou. Percebe? Então o Ciro escolheu o campo de jogo. Eu não gosto muito do Ciro Gomes, não, tá? Mas o Ciro Gomes, ele tem o poder da oratória, ele fala muito bem, e ele é um cara que entende, é como o Jones tá falando, é um cara que entende a máquina pública, tá ligado? E esses debates... Cara, é o que o Leonardo tá dizendo assim, o Álvaro se submeteu muito ao jogo do Mamãe Falei. O Mamãe Falei conduziu o debate. Isso é fato. Ah, você quer falar sobre isso? Ah, não, depois eu trouxe outro assunto. Tipo assim, não tinha um assunto estipulado pro debate. Eram coisas do Mamãe Falei. Aí o Álvaro se propôs a dizer que o Mamãe Falei era uma pessoa horrível. Só isso. Mas isso eu já sabia, Álvaro, tá ligado? Tipo, tu vai provar pra quem? Porque quem já não gosta do MBL vai continuar não gostando. Quem gosta vai continuar gostando, tá ligado? Ele deixou o cara conduzir, mano. É isso que eu falei. Até naquele vídeo lá do Thiago Santinelli, eu falei assim, mano, se desse um toquezinho ali e tudo, mas talvez seja muita pretensão minha achar que eu conseguiria destruir alguém num debate, né? Mas eu acho que, sei lá, na minha posição só de espectador, de reacteiro, de reagir, eu acho que falta muita coisa. Mas talvez eu me sairia mal também, talvez o cara me engoliria, tá ligado? Jogo, ele pega o elemento central do discurso do seu oponente e, trabalhando em cima desse elemento central, ele traz para um campo que ele domina e o seu oponente não sabe nada, que é um debate concreto sobre administração pública, sobre o funcionamento das estruturas do Estado. O Elias Jabbour, no debate com a Renata Barreto, faz a mesma coisa. O Elias, ele vai e pega para o debate... Eu vou dar um exemplo disso aí que o Jones está falando, cara. É aquele negócio lá. Cara, o que é esquerda e direita? Você sabe o que é esquerda? E aí o mamãe falei, boa pergunta, isso aqui. Aí o Arthur pergunta o seguinte, você sabe de onde é que veio o nome esquerda e direita? Foda-se, mas beleza. Aí o Álvaro poderia ter dito assim, cara, veio ali da Revolução Francesa, tererê, tarará, e dali ele desenvolveria, tá ligado? O que é esquerda, o que a esquerda defende, o que a direita defende, o que é uma esquerda mais liberal, o que a Tabata Amaral, ela se diz de esquerda e não é. Cara, dava pra desenvolver muito, mas não, fica naquela, tipo assim, foda-se, tá ligado? Não é importante,
saber de onde que surgiu lá o negócio de esquerda e direita e tal. Ele poderia ter desenvolvido isso, mas não ficou só nessa, atacar o Mamãe Falei, atacar só o Mamãe Falei como pessoa. Isso, porra. Uma pessoa que leva a vida propagando o liberalismo econômico, dizendo que o liberalismo econômico é a salvação da terra, e não sei o que e tal. O Elias conhece muito da literatura econômica dos liberais. O Elias conhece muito do funcionamento concreto do capitalismo nos Estados Unidos, na Alemanha, na Coreia do Sul, na França e tal. E o Elias, no âmbito do debate sobre liberalismo, ele traz para um campo que ele domina, que é o campo da literatura econômica sobre liberalismo, sobre desenvolvimento econômico e tal, e para o campo histórico dos exemplos concretos, porque o Elias, ele não é economista de formação, né? Ele faz o debate econômico, mas ele é geógrafo e tal, e pelo próprio dinâmica de estudos da vida dele, o Elias conhece, bicho, sabe? Ele conhece a obra do Minsky, ele conhece a obra do Keynes, ele conhece a obra do Kalesch, ele conhece a obra do Frederick List e por aí vai. Então, por exemplo, quando Elias... A Renata traz o exemplo dos Estados Unidos. Aí o Alexander Hamilton. Aí o Elias, não, tá, mas o Alexander Hamilton aqui, a obra dele aqui, a Renata, não, eu li o musical, acabou. O Elias mostrou que sabe mais de liberalismo econômico, tanto no âmbito da teoria como no âmbito da história, do que a liberal. Então Elias se negou também a fazer um debate abstrato sobre capitalismo versus socialismo, no reino das ideias, no reino de conceitos abstratos. O que é melhor? A liberdade, a autonomia, a iniciativa e a burocracia. Não, vamos fazer um debate concreto aqui. Vamos debater literatura econômica liberal e vamos debater história do capitalismo. O Álvaro, com todo respeito, ele simplesmente não fez o básico. Ele escolheu jogar no campo que o MBL domina, com a bola do MBL, no estilo de jogo do MBL, que é debate sobre pânico moral, debate sobre valores em abstrato, debate sobre fake news, debate sobre não sei o que e tal. E aí pode ver que todas as perguntas, né, foram nesse sentido, as polêmicas do MBL. Se vocês forem lembrar, o Arthur Duval, carente, veio me propor isso, né? Vamos fazer um debate sobre as polêmicas do MBL. Eu falei assim, eu não debato polêmica do MBL. Primeiro que eu não debato com o tarado de Kiev, né? Me recuso. E aí isso não é uma crítica ao Álvaro, cada um faz suas escolhas, mas eu me recuso a sentar com o tarado de Kiev para legitimar ele como interlocutor. Mesma coisa, eu nunca sentaria, por exemplo, com Paulo Cogos, né? Me recuso a legitimar esse povo como interlocutor. Acho que a forma de lidar com eles é outra. Mas enfim, aí o Álvaro escolheu jogar no campo do MBL, tá ligado? Então assim, o debate todinho foi onde o tarado de Kiev tá confortável, que é um debate abstrato sobre pânico moral e sobre as mentiras do MBL. E aí ele navegou tão bem, justamente porque ele esperava que o debate fosse assim. Quem assistiu viu que ele tava com sprint de vídeo, tava com os negócios, levou anotadozinho, vou reconstituir aqui a linha do tempo e tal, e não sei o quê. E aí ele navegou bem porque ele tava preparado para isso, porque é aí que o MBL navega. É aí que esses marginais conseguem Cara, isso é um fato, né? O Humberto Matos chamou o Kim e o Arthur pro debate, né? E o Arthur estabelecer audiência, conseguem estabelecer atenção e por aí vai. E aí, a minha tese de que o debate com esse povo não é por aí, traga para as questões concretas, fora do pânico moral, especialmente para quem foi deputado, né? O tarado de Kiev foi deputado. Então, assim, traga para a questão de transporte, de emprego, de saneamento básico, de saúde, de educação, de fome, de não sei o que, para que eles vão ser destroçados. Hoje, mais cedo, o vídeo do canal que eu falo sobre o Haddad na Câmara dos Deputados, eu comentei, por exemplo, que o Kim Kataguiri, que é deputado, acho que há 2 mandatos, se não me falha a memória, ele levou a invertida do Haddad. E o Haddad, assim, gente, ele parece que é morto por dentro. Ele não tem nem espírito naquele corpo, né? Então, assim, o cara levou a invertida do Haddad e puta merda, né? Mas, assim, ele levou a invertida do Haddad, ele tava falando do ICMS como se o ICMS não fosse um imposto estadual e sim fosse um imposto federal. Sabe? Tipo assim, o cara é deputado há 2 mandatos, se não me falha a memória, e o cara consegue se enrolar num negócio desse. O cara consegue se enrolar na competência do imposto. Ele não sabe que o imposto estadual é o principal imposto estadual, a propósito, é estadual. Sabe? Tipo assim, esse é o nível desses caras. Eu assisti, por exemplo, as entrevistas de inteligência limitada com os pré-candidatos a prefeito de São Paulo. O nível do Kim Kataguiri, que se pá é o melhor deles, hein? Atenção. O nível do Kim Kataguiri é uma vergonha. Uma vergonha. O Kim não sabe o
básico da administração pública, ele não sabe o básico de vários aspectos da realidade brasileira. Se você traz o debate para esse âmbito, esses caras são massacrados, e são mesmo. E aí, qual é a questão? O centro do discurso do MBL é dizer que é uma nova direita, uma direita moderna, é uma direita que tem proposta, é uma direita que sabe o que fazer, é uma direita que combate privilégios e não sei o quê. Traga, então, para o tema concreto do funcionamento da economia, do Estado, dos serviços públicos, das relações entre as classes, da sociedade brasileira, os problemas concretos de desnutrição infantil, de saúde, de educação, de transporte, de segurança, de mobilidade urbana, que esse povo não aguenta. Não aguenta. Tô dizendo a vocês, não aguenta. É claro que debate... E aí, quando o Kim Kataguiri... Quando o Vilela perguntou por que ele não debateria com o Jones Manuel, ele usou o roteiro do MBL. Caso eu acho que eu não vou debater com comunista de sofá, comunista de apartamento. E detalhe, o Jones nem em apartamento mora, mas se morasse, foda-se. Ele só repetiu o discurso. Porque é o comunista de iPhone? Tu acha que eu não vou debater com um comunista de iPhone? Ou um comunista de apartamento? O mesmo roteiro. E, sei lá, eu acho que eu concordo com ele dizer que o Kim é o mais preparado, mas tipo assim... o mais preparado do MBL, então a régua tá lá embaixo, tá? O ser o mais preparado do MBL é você dizer, tipo assim, você é o menos burro entre a manada de burros, tá ligado? Então é tipo isso. Não é só isso, tem também um elemento de performance corporal, tem um elemento da provocaçãozinha, de ficar interrompendo o outro, de ficar fazendo risinho, que, por exemplo, o Álvaro, ao meu ver, caiu muito, assim. Por exemplo, nossa só começa, desde o começo, estabelecer, assim, ó, é um tempo fixo e rígido para cada um e não pode interromper o outro. Que como foi o debate do Iria Jabu e da Renata Barreto, a propósito, né? E, por exemplo, no debate do Ciro com o Constantino, toda vez que o Constantino tentava interromper, o Ciro ia aumentava a voz e não deixava interromper. E continuava o raciocínio, sabe? Acho que é bem por aí. Para além do elemento da performance, se você jogar nesse campo, esses caras não aguentam. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tava cozinhando, né? E ouvindo o debate. Aí, por volta dos 50 minutos, o Arthur Duval vai tentar falar de orçamento, vai tentar falar de saúde e educação. Presta atenção, o Arthur ele foi deputado. E é o único momento no debate, que se entra em algum tema concreto da realidade brasileira, algum tema mais imediato. No final, o Arthur vai falar de plano diretor e de tributação, e fala lugares comuns, né? De tributação que incide sobre o consumo, basicamente, e que não pega, por exemplo, rendimentos, né? Sobre a tributação dos mais ricos. Mas o Álvaro acaba não respondendo, não entrando nesse debate. Mas o único momento que o Arthur, ele diz assim, ó, vou tentar debater alguma coisa concreta da realidade imediata do Brasil. É por volta dos 50 minutos, quando no debate sobre a PEC do teto do Michel Temer, a PEC da morte, o Arthur se propõe a falar de orçamento. Presta atenção aqui. Eu, cozinhando, eu parei. Né? Eu fiz, vamos ver o que é que vai sair daqui. Repara só numa coisa. E a PEC passou em 2016. E a verdade é que o governo Temer, logo depois, e depois o governo Bolsonaro, subiram os investimentos em educação e saúde pública. Sabe quem foi o primeiro presidente da história a cortar o repasse constitucional educacional? Sabe quem? O Lula agora, em 2023. Muito bem. Veja, o Álvaro faz uma pergunta sobre a questão das ocupações das escolas, a ação do Tará de Kiev, aí ele vai tentar responder. Ele diz que tanto o Temer quanto o Bolsonaro aumentaram os repasses em saúde e educação. Primeiro é uma mentira. E, em seguida, ele diz que o Lula é o primeiro presidente a não fazer o repasse constitucional da educação. Vamos primeiro desmentir a última mentira, que é a mais fácil, e depois vamos desenvolver a outra. Repara, o que aconteceu foi que o governo Lula conseguiu aprovar no Congresso não cumprir o piso constitucional da saúde em 2023. Então não foi nem educação, foi saúde. Eu critiquei, inclusive, bastante essa medida do governo Lula. O argumento era que os pisos constitucionais da saúde e da educação, com a aprovação do teto de gastos do Temer, estavam suspensos. Atenção, estavam suspensos. Com a aprovação do novo teto de gastos, que substitui o teto de gastos do Temer, os pisos constitucionais da saúde e da educação... Cara, eu vou interromper o Jones, bem que o raciocínio dele, só pra falar um bagulho. É assim, os debates, com muitas aspas, que eu já tive assim com bolsonarista e tudo, eu sempre uso a artimanha do seguinte, porque o cara acha que o cara é de esquerda, então se é de esquerda defende o Lula, né? Então teve o cara que foi falar assim, mano, esse governo do Lula é muito ruim, o Brasil, acabou o Brasil. Aí eu falei, beleza, o governo do Lula é muito ruim, beleza. Aí o cara vai achar que eu vou defender o governo do Lula. Vamos fazer o seguinte, você fala uma coisa,
ruim que o Lula fez para o Brasil, com a consequência ruim do governo Lula, e eu falo duas. Que tal? Você fala uma coisa ruim do governo e eu falo duas. Ou você quer que eu fale três? Você fala um e eu falo três. Fica mais fácil pra você, fica mais difícil pra mim. Tá ligado? E o cara não sabe, porque o cara é vazio, o cara não sabe dizer o que é. Assim, o Brasil só tá ruim. O Brasil só tá ruim. Eu sei dizer o que é ruim no governo Lula, tá ligado? Então esses caras não me pegam, mano, nesse bagulho. O cara vai achar que ele vai dizer que o governo do Lula é ruim e eu vou dizer que é bom. Aí eu vou ficar dando argumentos de que o governo é bom e ele vai rebater dizendo que o governo é ruim. Não, pô, beleza, vamos falar que o governo do Lula é ruim? Beleza. Você me fala uma coisa ruim do governo, eu falo duas. Você critica o Lula uma vez, eu critico duas. Quer que eu critique três? Eu critico três. Então, joga nessa linha aí, tá ligado? Porque os caras se perdem. Quando os caras vão criticar o Lula, sei lá, vai falar de banheiro. Vai falar que o Lula, sei lá, não ajudou o Rio Grande do Sul. Que não sei o quê. E eu vou falar de coisas tipo assim, pô, o Lula o Lula disse na eleição que era contra o teto de gastos. E aí ele fez um arcabouço fiscal que mantém o teto de gastos. O Lula tá tendo manifestação em institutos federais porque o Lula não vai cumprir com o aumento do salário dos professores, com um monte de coisa, tá ligado? Dá pra debater com esses caras. Mas os caras... Aí o cara fica tipo assim, beleza. E tipo assim, o cara não conseguiu trazer um fato relevante de que por que é tão ruim o governo Lula, tá ligado? Voltaram, porque a Lei Complementar 200, que estabeleceu o novo teto de gastos, não é uma lei constitucional, né? Tá abaixo da Constituição, então voltou os pisos. Aí o governo Lula argumentou o quê? Um argumento que eu discordo e que eu fiz a crítica. Que já que a Lei Complementar 200 foi aprovada no decorrer de 2023, só faz sentido do ponto de vista orçamentário cumprir o piso constitucional da saúde que voltou a valer com o fim do teto de gastos do Temer a partir do exercício orçamentário de 2024, considerando que no âmbito da educação o gasto total para 2023 cumpriu o requisito que deveria ser o gasto de acordo com o piso constitucional se ele já estivesse valendo desde o começo do ano. Então foi esse debate. Aí o Arthur foi dar uma lacrada, confundiu saúde com educação, não explicou porra nenhuma, tenho dúvida se saberia explicar. Aí vem a primeira mentira, que ele fala assim, o orçamento, o investimento em saúde, educação, aumentou no governo Temer e no governo Bolsonaro. O que é o teto de gastos do Michel Temer? Ele congelava o investimento real em tudo. Congelava o gasto primário do Estado. Existem dois tipos de gastos fundamentais no Estado, o gasto financeiro e o gasto primário. O gasto financeiro é, grosso modo, o gasto com juros e serviços da dívida pública, como amortização. O gasto primário do Estado é o gasto com tudo, com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com infraestrutura, com apostadoria, com política social, proteção ao meio ambiente, tudo que você imaginar. O teto de gasto do Temer congelava por 20 anos o aumento real no gasto primário. O que é que significa? Significa que vai ter aumento, meu querido. Se você comparar um ano com o outro, vai ter aumento, mas um aumento só para repor a inflação. É por isso que se fala o aumento real. Porque, veja, se você tem vamos imaginar que você tem uma pasta, vamos lá, saúde. Vamos imaginar que o orçamento total dela num ano é 100. Aí vamos imaginar que nesse ano a inflação acumulada é 10%. E aí, no outro ano, você aumenta e 10%, né, esse orçamento de 100. Não houve aumento real, houve apenas a reposição da inflação. Então, o que o teto de gasto do Temer fez foi congelar o aumento real. Não pode ter aumento acima da inflação. Então, claro, você pega a rúbrica de orçamento da saúde, da educação, de um ano para outro, de 2017 para 2018, de 2018 para 2019, de 2019 para 2020, né? E aí 2020 é uma coisa meio atípica porque vem a pandemia. Você vai ter aumento, claro que vai ter um aumento ali. Só que é um aumento que está só repondo a inflação, entende? Então assim, isso não é aumento real. Isso não é aumento real. O que é que significa, gente, colocar na Constituição brasileira que não pode, por exemplo, para saúde e educação ter aumento real, só repor a inflação? Significa dizer que a situação hoje da saúde e educação tá boa e é necessário só
repor a inflação para manter a manutenção. Porque veja, qual é o pressuposto aqui da coisa? É que você olha para a atual situação do aparato escolar e do aparato de saúde. A partir do momento que eu digo assim, ó, por 20 anos a gente não vai ter aumento real, vai só repor a inflação, o que eu estou dizendo é que eu vou manter o estado atual de coisas. O Álvaro teve uma oportunidade de ouro para perguntar para o Arthur Duval se a saúde tá boa no Brasil. Se assim, tá bom a atenção primária, a atenção de média e alta complexidade. Tá vendo, mano? É isso que eu senti falta. E assim, eu entendo o Mamãe Falei não querer dar espaço, não... O Jones, Manuel, não querer dar espaço pro Mamãe Falei, não querer legitimar ele como intelector, mas falta isso, cara. Um comunista mais inteirado da máquina pública, um cara que é nerdola de política pra debater com o Mamãe Falei, pra sair dessas coisas abstratas, mano, que o MBL sempre debate, tá ligado? Fica naquela, mas os 400 milhões do MBL, tipo assim, conduzir o debate. E o Jones seria uma boa, né? Mas eu entendo ele não querer debater com a Mamãe Falei, tá? Dá pra entender também, mas, pô, seria um debate tanto, pô. E a gente estaria aqui sempre, cara. Porque, de novo, aqui a gente tá pelo circo, tá ligado? Quem ganhou, quem perdeu, foda-se, né? Mas a gente tá aqui pelo circo e eu acompanharia de novo. Fosse o Mamãe Falei e Paulo Cogos, pô, seria, porra, pra mim, que tô aqui pela Esbórnia, porra, seria um presente de Natal.